Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 8 de maio de 2023, vamos começar uma nova série, mas mantendo a temática que a gente tem trabalhado aí nos últimos tempos, que é exatamente a intenção das elites de introduzir a sociedade como um todo, né, nessa ideologia que eles têm de transhumanismo, né, de controlar o homem. Então, pessoal, eu vou usar aqui um texto que é chamado Mudando as Imagens do Homem, tá? Changing Images of Man. Isso aqui é uma pesquisa, um trabalho acadêmico que foi publicado em 1982 pelo instituto lá da Universidade de Stanford, que é tão difícil achar, pessoal, que eu só tenho uma cópia aqui impressa, tá? Porque você não encontra isso para vender, né? Então, mas ele é muito esclarecedor. Então, esse texto vai ser, né, a nossa base aí para os próximos vídeos. Então, se prepare, porque, né, pode aparecer, assim, o conteúdo disso aqui, pessoal, é incrível, é revelador, né? Você com certeza nunca ouviu falar e não vai ouvir falar, a não ser através do que eu vou te apresentar aqui, tá? Muito bem, antes de começar, vou dar alguns recados. Primeiro, se você está em São Paulo, na região de São Paulo, dia 13, agora sábado, eu vou estar na galeria... Deixa eu só lembrar, toda hora eu esqueço, pessoal. Vou estar fazendo um dia de autógrafos, né, com os meus livros. A partir das 10 da manhã, vou estar até as 4 da tarde. Espera aí que eu já vou dizer direitinho para vocês. Original Fusion, tá? Lá em Alphaville, na Avenida Pentágono 90, tá bom? Então, anota, né, no sábado, aparece lá. O espaço é muito legal, né? Essa galeria, eles diversas, não só a arte, mas tem uma série de coisas para vender, né? Presente de Dia das Mães, inclusive, né? Isso aqui é um presentaço de Dia das Mães, né? Então, espero vocês lá. Quem estiver em São Paulo, região ali, pessoal de Alphaville, de Barueri, né? Aldeia da Serra, né? Santana do Parnaíba, toda aquela região ali, enfim, apareçam lá, tá bom? Então, Galeria Original Fusion, Avenida Pentágono 90, das 10 da manhã até as 4 da tarde, vai ter um dia super legal. Vou estar esperando vocês. Agora, se você não mora em São Paulo, entre em contato pelos links que eu deixo aqui embaixo. E assim você pode adquirir toda essa coleção, feito, pessoal, com muito esmero, tá? Material de primeiríssima. Tem uma trilogia aqui do Aurora, Caos e Ômega, o Knock Me Out, Um Outro Dia e o Comunhão. Né, todos os roteiros de cinema que eu transformei em quadrinhos adultos que você lê como se estivesse vendo um filme. Inclusive o Knock Me Out tem trilha sonora, né, no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê, tá bom? Material que vai, além de divertir, vai fazer você refletir. Muito do que eu falo no canal eu sintetizei e coloco nesses livros aqui. Então é um presentaço para os outros e para você mesmo, tá? Então se presentei. Entre em contato, os links estão aqui embaixo, tá? O meu Instagram, a página do Aurora HQ no Facebook, tem um e-mail também, que você pode entrar em contato comigo através do e-mail. Todos, de qualquer forma, eu explico direitinho como você recebe autografado, com uma dedicatória, maior carinho, na sua casa, em qualquer estado do Brasil, outros países também. E também a gente tem o link do Rumble e do Odyssey. Acabei de postar um vídeo semana passada sobre, né, o apanhado das últimas notícias. Assista lá, muita coisa importante. E também, para encerrar, a gente tem o link do Subscribestar, que é a plataforma para você que quer se tornar um apoiador do canal. Muito obrigado aos apoiadores, agradeço todos que, né, há anos aí vem apoiando o canal, e também a gente mantém um papo ali, um relacionamento mais próximo. Tá bom? É isso aí. Então vamos começar, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Né? Capítulo 1, então diz assim, olha, mudando as imagens do homem na sociedade. Então, o homem é um organismo que forma símbolos, tá? O homem é um criador de símbolos, vamos dizer assim. Ele tem uma necessidade constante de ter uma formulação interna
de si mesmo e do mundo, né, onde as suas ações e até mesmo seus impulsos têm algum tipo de encaixe ou conexão com o mundo exterior que ele percebe, tá? Então, esse é um texto do Robert J. Lifton, num livro dele chamado Desenvolvimento de Aquisições e Valores, de 1968. Então, um outro livro, eles estão citando aqui, né, só para a gente começar a entender sobre o que se trata o livro, né, conceitualmente. Então, o pensamento simbólico não é um privilégio exclusivo da criança, do poeta ou de uma mente, né, vamos dizer, fora de prumo, né, de uma pessoa louca, vamos dizer assim. Ele é consubstancial com a existência humana e vem antes da linguagem e do discurso racional, tá? Presta atenção. O pensamento simbólico, então, ele vem antes da linguagem, né, e antes do pensamento racional. Então, antes de você formular racionalmente qualquer discurso, né, você já tem um pensamento simbólico. E o símbolo, ele revela certos aspectos da realidade, né, e, na verdade, os aspectos mais profundos, que desafiam qualquer outro sentido do conhecimento. Imagens, símbolos e mitos não são criações irresponsáveis da psique, né, ou da mente humana. Eles respondem a uma necessidade e eles preenchem uma função que é trazer para a luz os modos mais escondidos do ser, ou as modalidades mais escondidas do ser. Consequentemente, os estudos dele, né, dos símbolos, nos capacitam a atingir um melhor entendimento do homem. Isso é, né, um trecho do livro Mitos e Símbolos de 1952 do Mircea Eliade, né, que é um dos grandes psiquiatras, né, e, enfim, recentes. É um cara que, por exemplo, o Jordan Peterson cita muito, né, o Mircea Eliade. Aí eles falam assim, as imagens, né, do homem e a política social. Então fala assim, nesse estudo nós tentaremos identificar e acessar as imagens do homem, entre aspas, que são os princípios organizacionais fundamentais da nossa sociedade e chave da nossa civilização, de como, né, e chaves de como os símbolos têm contribuído para a nossa sociedade, para a organização da sociedade. Todas as decisões políticas públicas e privadas, necessariamente, elas incorporam, né, alguma visão, tá? Ou alguns comprometimentos de visões a respeito da natureza do homem, da sociedade e do universo. Esses tipos de sistemas educacionais e esses objetivos que a sociedade estabelece, não podemos esquecer que o outro livro, né, que a gente acabou de ler, o Projeto Prometheus, fala exclusivamente sobre objetivos a longo prazo da humanidade que nós deveríamos, né, perseguir. Da mesma forma como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial estabelece objetivos para serem alcançados até 2030, como as Nações Unidas estabelecem também objetivos sustentáveis até 2030, né? Então, basicamente, quando você vê objetivos, né, ou alvos, é exatamente qual é o plano deles de né, manipular a sociedade segundo a agenda deles para atingir isso que eles consideram, né, o objetivo desejável a ser alcançado, quando na verdade só favorece a eles, né, e prejudica todo mundo. Vamos continuar. As formas como isso é abordado, né, os problemas de distribuição material, entre parênteses, pobreza e riqueza, como isso é tratado, né, para o bem-estar dos cidadãos, né, a questão de assistência social, e as prioridades que são dadas às várias necessidades humanas, todos esses aspectos e muitos mais são afetados
pelo tipo de imagem que a humanidade, né, tem de si mesma e que domina a sociedade. Isso é muito profundo, pessoal. Conforme você dá uma imagem, uma identidade para a sociedade, você controla a sociedade. E o que a gente tem visto nos últimos anos é exatamente essa manipulação da identidade, principalmente para as novas gerações. Como você faz com que as pessoas vejam a si mesmas, né? Qual é a referência de realidade que elas têm? Se você dá uma referência de realidade que a pessoa, por exemplo, né? Para ela ser um bom cidadão, ela tem que responder, ela tem que, né? O bom cidadão é aquele que obedece o Estado, né? Que controla o seu consumo, que não procria. As pessoas vão operar de acordo com essa imagem, né? Vamos continuar. Então, precisamente como nós não podemos dizer com uma certeza detalhada. Talvez por isso que metáforas, mitos, alegorias e teorias, né, todas as quais tentam expressar uma imagem, são úteis, mas de uma forma muito real. Todas as questões políticas realmente são questões relacionadas vamos dizer, a conceitos fundamentais sobre a natureza do homem e suas preocupações, né? Então, pessoal, depois que uma coisa vira uma política pública, uma lei, parece que a gente nem sabe de onde que isso veio, né? Parece que isso surgiu da onde, né? Mas isso agora é oficial. Então, o que eles estão falando? Então, eles estão falando o seguinte, que na verdade toda política pública, pessoal, tudo que vira lei ou que é, né, executado através de uma administração pública, seja ela em qual esfera for, né, a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional, ela começa dessa premissa a respeito do que é o homem e de qual é a necessidade do homem, não é? Esse é um conceito básico que a gente tem que entender. Então, tudo nasce disso, de como a classe política vê o homem e a sociedade e como a sociedade vê a si mesma. E que visão do homem que vai ser imposta, né? Se essa visão, né, de uma classe específica, de uma elite, vai ser imposta na maioria da população. E se essa população, na ignorância, vai aceitar essa imposição. Né? Então, fala assim, alguns pontos, né? Fala assim, todas as questões políticas estão relacionadas a questões fundamentais sobre a natureza das instituições humanas e como elas interagem com o homem. Então, assim, se nós vemos nós mesmos como separados ou superiores à natureza, e aí nós exploramos eticamente, né, a natureza. Segundo ponto, se nós vemos a nós mesmos como parte, né, ou estamos unidos à natureza, então uma ética ecológica pode ser implementada mais facilmente. E a gente vai chegar na questão por que eles estão colocando isso aqui, é muito importante. Se nós vemos os homens humanos, né, tanto através, por exemplo, de uma visão médica ou através da arquitetura, como máquinas animadas, né, que têm partes físicas ou aspectos não físicos da nossa existência que provavelmente serão ignorados. Tudo aqui, pessoal, obviamente está falando de religião e de metafísica, tá? Como a visão que ao longo da humanidade, principalmente a tradição judaico-cristã, deu
do homem sobre si mesmo, como o homem sendo imagem e semelhança de Deus. Olha como eles querem, olha o título, lembra? O título é Mudando as Imagens do Homem. Então, basicamente, o que eles querem é mudar a imagem que o cristianismo criou do homem, né? O judaísmo e o cristianismo vão pegar, né, a Bíblia, de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, né? E aqui eles estão falando que como essa visão pode ser prejudicial, por exemplo, à natureza, porque não promove uma visão ética, afinal de contas o homem se vê acima da natureza. Mas a gente não pode esquecer que sim, Deus criou o homem para dominar a natureza, mas não só para dominar, mas para gerir a natureza, para ser um bom mordomo da natureza, né? Cuidar da natureza. Então, isso é papinho deles, né? Que a visão religiosa, judaico-cristã do homem, faz com que o homem só queira explorar a natureza, porque ele se vê como o dominador da natureza. Não, na verdade o homem, como o único ser criado, dotado de cogito a respeito de si mesmo, né? Inteligência obviamente existe. A inteligência está, né, espalhada no reino animal, né? Insetos se comunicam, peixes, né, mamíferos, aves, todo o reino animal tem inteligência. Agora, consciência de si mesmo e a consciência, né, de Deus, né, do cosmos, isso é único do ser humano. E na verdade o ser humano, então, conectado com Deus, o ser humano desconectado do Deus, aí sim ele é um predador de si mesmo e da natureza. Agora o ser humano com a sua consciência restaurada por Deus, né, pelo novo nascimento, reconectada com Deus, aí no caso ele é um preservador da natureza e, né, e da própria raça humana. Da própria criação de Deus. Ele volta a ter o mandato adâmico de cuidar da natureza. Outro ponto aqui, se nós vemos o ser humano somente de uma forma espiritual, né, ao invés de como seres físicos, então os aspectos materiais da nossa existência provavelmente serão ignorados, como saúde pública, né, oportunidades de emprego e de, vamos dizer, assistência social no sentido de casas públicas, né? Sim, verdade. Por isso que, por exemplo, o pensamento gnóstico é muito ruim, né? No sentido de que tudo que é material é negativo e nós somos só espirituais, né? Não, nós somos seres espirituais que estamos encarnados aqui, não é? E temos que viver cada dia aqui, não é? Dependente de Deus. Mas nós temos o entendimento que tudo que Deus criou é bom, né? Nós não vivemos numa, né, como a gnose prega, em busca de uma utopia. Na verdade, todo o conceito político-econômico do Marx, né, na verdade é gnóstico, porque a única forma de nós vivermos aqui no mundo é retificar a criação, né, um processo lá do cabalístico do Olam Tikkun, porque toda a criação é ruim e o homem que vai exercer a redenção da criação e da natureza. Não é Deus que vai fazer isso através de Jesus Cristo, não. É o homem fazendo isso através da tecnologia e do Estado para criarmos basicamente a utopia do paraíso na Terra. Esse é o pensamento, né, comunista, socialista, que tem a sua raiz num pensamento filosófico religioso, gnóstico. Obviamente contra, né, tudo que a Bíblia diz. E outro ponto, se a natureza humana ela pode ser vista como completa e estabelecida, e daí a nossa tarefa seria adaptar a nós mesmos e as nossas instituições para avançar esse desenvolvimento. Então, basicamente aqui eles encerram o pensamento que
é a mentalidade dos transhumanistas, né? Agora cabe a nós avançar a evolução humana, né? E, bom, aqui eles continuam falando assim, então, uma definição de trabalho para o que significa a imagem do homem, né? Basicamente, então, vamos agora conceitualizar o que é a imagem do homem para a gente trabalhar sobre isso, né? Então, ele fala aqui, nós usamos o termo imagem do homem, entre aspas, né? Ou a humanidade no universo, para nos referirmos a o conjunto de suposições né, sobre a origem do homem, sobre a sua natureza, as suas habilidades e características, seus relacionamentos com outros e o seu lugar no universo. Então, basicamente, é tudo isso que a religião nos dá, tudo isso que o cristianismo nos dá. Então, aqui, de novo, pessoal, eles vão querer mudar isso, eles vão querer propor uma nova religião, basicamente, né? Isso que a galera lá em Stanford estava pesquisando. A gente precisa estabelecer uma nova visão para o homem de si mesmo, em todos os aspectos da vida, né? Sua origem, sua natureza, suas habilidades, características, relacionamentos e lugar no universo. Tá? Então, continua assim. Uma imagem coerente, ela pode ser, vamos dizer, tomada por qualquer grupo ou indivíduo, sistema político, igreja ou civilização. Tá? Ele será consistente, né, com as crenças, sendo elas boas ou más, né, sendo a nossa vontade livre ou determinada por forças externas, né, sendo nós cooperativos ou competitivos, né, e daí por diante. Tá? Então, olha só, através de usar o termo homem, humanidade, né, nós estamos inconscientemente produzindo uma antiga imagem, né, presta atenção, do macho, né, nobre, que tem que resgatar a raça humana. Portanto, esse vocabulário tem que ser usado numa nova imagem do homem que não seja sexista, como a linguagem antiga. Então, vamos mudar de mankind em inglês, né, para humankind, né? Então, de homem para ser humano, né? E seres humanos e pessoas e indivíduos e etc. Porque nesse século, pelo menos, né, o uso do termo homem, né, como sendo inclusivo da humanidade no sentido de homem e mulher, ele tem que ser substituído. Então, olha aqui, pessoal, já a colocação de isso aqui já não é de agora, pessoal. Agora a gente está vendo essa implementação aberta para todo mundo através das redes sociais, né? Então as redes sociais têm doutrinado, né, os jovens a falarem não, né, a coisa do patriarcado, né? Então a gente sempre soube que quando você fala do termo, né, a humanidade, né, quando você fala o homem, né, em termos gerais, você está colocando homem e mulher. Mas aqui eles, não, isso é sexista, né? Então, já é um exemplo de como, né, eles manipulam a linguagem para operar mudanças culturais, né? Vamos continuar aqui. Então fala assim, o gráfico 2 ilustra, né, muitos dos sucessos que têm sido conquistados, né,
sobre problemas, né, que pareciam insolúveis dentro do conjunto de valores sociais, né? Então, a melhora da saúde, por exemplo, tem causado um decréscimo populacional que aumenta problemas de organizações, problema de uma organização social, como distribuição de comida, né? E a falta de recursos. Então, o nosso sistema altamente desenvolvido de tecnologia leva a uma maior vulnerabilidade da falha desses sistemas, né? Sim, isso é um padrão, né? Quanto mais, vamos dizer, simples um sistema, por exemplo, de distribuição de comida, né, mais difícil é a quebra desse sistema. Você depende de menos partes, menos elementos. Então, quanto maior, aqui pegando um exemplo, né, como por exemplo distribuição de comida, como a gente vê o que está acontecendo agora, né? Quando, por exemplo, a tua comida é produzida em um outro país, né, a quilômetros e quilômetros de distância, que vai depender de um sistema de transporte complicadíssimo para chegar até a tua mesa, é muito mais fácil de que, né, esse sistema seja interrompido do que, por exemplo, quando você tem uma feira, né, quando você tem ali um produtor agrícola próximo da tua casa e o cara, ele mesmo vai e vende numa feira local, né, você tem muito menos etapas nesse processo que pode dar errado. Agora, se aquilo que né, imagina, se aqui no Brasil a gente dependesse, por exemplo, do trigo produzido na Ucrânia, a gente ia estar passando necessidade como muitos países da África e do Oriente Médio, né? Então aqui eles, né, isso aqui é baseado num gráficozinho, né, aqui que antes eles colocaram, né, sobre desenvolvimento de cultura, enfim. Então, né, ele fala assim, olha, sucessos selecionados e problemas associados com a tecnologia na era industrial, tá? Então, a gente tem aqui, né, os sucessos e aqui, né, os problemas resultantes de ser muito bem sucedido. Então, né, por exemplo, o sucesso, reduzir a taxa de mortalidade infantil e adulta. E olha o que eles colocam como problema, pessoal. O primeiro tópico eles colocam aqui: superpopulação regional. De novo, são todos eugenistas. Então, olha porque eles falam, a gente não pode ter um sistema de saúde muito bom, porque a gente vai estar preservando a vida das pessoas até uma idade muito avançada. Isso vai gerar um custo muito grande, né, de previdência privada, porque nós vamos estar estendendo a vida de cidadãos que não contribuem mais com a sociedade, não trabalham mais, estão todos aposentados. Não é à toa que no Canadá eles estão propondo uma lei para né? Qual que é a palavra? Me fugiu agora. Para eutanásia forçada a partir dos 75 anos. Isso é sério, pessoal. Basicamente, o Estado falando para os cidadãos, olha, você bateu 75 anos, a gente tem que matar você. E claro que eles vêm com toda uma propaganda de, não, você tem que pensar na sociedade, né? Você basicamente já viveu muito. Agora, quem é o Estado para determinar, né? De novo, é o mesmo Estado que mata, né, criança no ventre, que chega pro idoso e fala, bom, agora chegou a hora de você,
não é Deus que, né, a tua vida, não. Você viveu a tua vida e vai viver até onde você viver, né? Então, infelizmente, a gente sabe, pessoal, que mesmo no sistema público de saúde, muitas vezes existem médicos que, por direção, né, externa, aceleram o óbito. E isso não sou eu que estou falando, isso tem muitas matérias, tem muitos médicos, muita gente, enfermeiros que falam. Não, infelizmente tem hospitais que têm essa política. Se a gente acha que a pessoa tem um percentual que passa de 50% de mortalidade, a gente acelera o processo para liberar leito, ao invés de, né, lutar o tempo que for para que a pessoa sobreviva, né? Afinal de contas, esse é o juramento hipocrático que qualquer médico deveria seguir, né? Fazer tudo ao seu alcance para preservar a vida, mas não. Então eles fazem ali uma administração, uma conta matemática, né, lidando com vida humana. Ah, vamos ver aqui quantos por cento que essa pessoa... Esse que é o pensamento tecnocrático, né, totalmente desumanizado, né, bota ali numa prancheta, vamos ver quanto que está custando aqui o leito dessa pessoa, a gente dá remédio, será que vai reagir, será que não vai? Então, chegou num momento aqui, não, vamos acelerar o processo de óbito, né? Por exemplo, entubar. Entubar né, né, sedar. Quando você vê que, não, nós vamos sedar o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu filho, processo de sedação, cuidado, né? Cuidado. Então, de novo, né? Olha aí, né? Então, outro sucesso, né? O alto desenvolvimento científico e tecnológico. Qual que é o ponto negativo, né, de ser muito bem sucedido nesse aspecto? É o quê? O perigo, né, de armas de destruição de massa, nucleares e biológicas, né? A vulnerabilidade da especialização, né? A ameaça às liberdades e à privacidade através do surgimento de bioengenharia e de vigilância tecnológica. Tá aqui colocado, pessoal, tá? Tá aqui, 1982, tá? Eles sabiam do que eles estavam construindo. Você acha que impediu eles a construírem em algum momento isso? Obviamente que não. Continua, né, a reposição do trabalho manual por trabalho automatizado, né? Avanços em comunicação e transporte. Qual que é o ponto negativo? Desemprego exacerbado. Desculpa, pessoal. Exacerbado. Tá? Então eles já sabiam há muito tempo, pessoal, tá, qual que era o plano deles. A gente vai avançar essas tecnologias que a gente quer, a gente vai gerar aí uma massa de desempregados. E o que eles vão fazer para conter essa população? Como o Yuval Noah Harari já propôs: videogame e droga. Vamos dopar todo mundo e deixar eles viajandão no metaverso, babando ali até morrer, né? Claro que também a gente vai acelerar, né, a ida deles através do quê? Através de medicação forçada, né? Picadinhas, comida sintética, né? Sem nutrientes reais, que na verdade provocam reações autoimunes, né? Obesidade. Tá? Que mais? Então aqui, né, desculpa, daí avanços em comunicação e transporte. Qual que é o ponto negativo? O aumento de poluição no ar, poluição sonora, né? O overload de informação, né? A vulnerabilidade de sociedades complexas, a vulnerabilidade, né, da dependência social, vamos dizer, a tecnologias, né?
e a disrupção de ritmos biológicos humanos. Olha isso, pessoal. O pessoal não leva em conta quando a gente fala, olha como o uso de telas de noite, por exemplo, aumenta, né, o índice de insônia, né, olha o problema, pessoal, de uma epidemia de saúde que, né, quantas pessoas têm do seu ciclo circadiano interrompido porque ficam até altas horas ou dormem com o celular ali. A gente fala, parece que é brincadeira, mas eles sabem que isso é um fator de doença, pessoal. Né? O que mais? Um eficiente sistema de produção. E aí, qual que é o ponto negativo? A desumanização do trabalho, né? Do trabalho que era comum. Então, por exemplo, você tinha, né, um sapateiro, né, e agora você tem máquina. E basicamente toda a, né, desumanização de, pessoal, né, classes e classes e classes e classes e classes de trabalho. Né? Então, riqueza, né? Crescimento material, qual que é o lado negativo para eles? Então, o aumento do consumo per capita de energia e de bens. Por isso que eles querem controlar isso, por isso que eles querem estabelecer a tecnocracia que vai controlar inclusive o consumo calórico de cada um. Não é só o que você pode comprar de bens materiais, de roupa, de carro, enfim. Não, é consumo de alimento. Tá? Que isso conduz à poluição e, portanto, à diminuição dos recursos da terra. Está aqui toda a política do ESG, né, in a nutshell, né, resumido em um parágrafo, pessoal, em uma sentença. Né, os objetivos sustentáveis até 2030 da ONU estão aqui. Então fala assim, a gente não quer uma população, na verdade, rica. A gente não quer, né, tirar as pessoas da pobreza. Por quê? Porque essas pessoas vão querer consumir o que a gente consome. A gente quer andar de jatinho, a gente quer ter lancha e iate. Não é todo mundo que vai poder ter, porque senão vai haver um consumo. Esse é o argumento deles, sério. Né? Então, eles são os reis da terra, eles querem a terra para eles. Eles falam, então, não, a gente vai escolher quem que vai poder ter acesso aos bens de consumo. Né? Somos nós. Eles, a massa, a gente mantinha eles para mão de obra. Agora a gente não precisa mais, a gente tem robô, a gente tem automatização. Então a gente tem que acelerar exatamente a depopulação. E nós vamos escolher quem tem os genes né, merecedores, vamos dizer assim, para continuar perpetuando a raça humana. Né? Vamos fazer aí uma engenharia social seletiva. Né? Sucessos. A satisfação das necessidades básicas. Né? E aí o ponto negativo. Revoluções ao redor do mundo exigindo o aumento das expectativas. Rebelião contra o trabalho não significativo. Olha o que eles já previam. Estão falando assim, peraí, a população, a massa vai se levantar, né, contra nós. Se a gente estabelecer, se a gente implementar essa política e as pessoas perderem os seus empregos, e a gente vender para eles o conceito do ócio criativo, né? Fica em casa jogando videogame, se masturbando e se dopando. As pessoas que não quiserem isso vão se rebelar. Ponto positivo, a expansão do poder de escolha do humano. Né? Ponto negativo, consequências não antecipadas das aplicações tecnológicas, né? O gerenciamento da quebra
né, do controle dessas aplicações tecnológicas. Tá? Então, eles já sabem, falam assim, se a gente aumentar o poder de escolha do homem, por exemplo, como a internet, com a internet, que na verdade a gente está criando para ser uma ferramenta de controle, mas ao mesmo tempo ela tem inerente, né, um potencial também de levar informação, né, e de aumentar a escolha. Como que a gente... Eles falam que sim, não antecipado, quer dizer, eles como que vão usar, como que, né, a massa vai usar essa tecnologia que a gente está implementando, que a gente ainda não consegue ver, para dizer assim, para quebrar o nosso sistema de controle sobre eles. A internet é o exemplo mais perfeito, né? Então, o que a gente tem visto é exatamente essa corrida de, né, tentar controlar esse elemento que para eles é negativo da internet, que é o quê? Do uso, né, do uso livre da internet, de disseminação de informação e de conteúdo, né? Não, esse elemento eles não querem, eles querem usar a internet simplesmente como doutrinamento, como uma ferramenta de vigilância e de propaganda do que eles querem. Eles não querem que caia nas mãos da população, para que a população, por exemplo, crie seu próprio conteúdo, né, dissemine informação entre ela mesma. Afinal de contas, a mídia tradicional que eles criaram, que eles detêm o controle através do que? Concessão de rádio, de TV, né? Eles controlam. Eles controlam o que é dito. Agora, a internet, não. Então, por isso que né, toda essa corrida para, né, controle do Estado, controle das próprias empresas, obviamente, né, de uma forma fascista no sentido clássico da palavra, desse conluio de uma empresa a princípio privada com o governo, quando na verdade a maioria das empresas privadas do Vale do Silício foram criadas com apoio, né, nos Estados Unidos lá do Pentágono, né, do DARPA e tal. Bom, a internet é uma criação do DARPA, né, um departamento de pesquisa do próprio governo, né, do Exército principalmente, né. Continuar. A expansão da riqueza em nações em desenvolvimento. Olha isso, pessoal, né? É o sucesso. Então, qual que é o problema? O crescimento do gap, né? do vácuo entre aqueles que têm e aqueles que não têm, né? E as nações que têm e as nações que não têm. E a frustração, né, das pessoas que gera revoluções, tá? Então, na verdade, pessoal, é isso, todo esse pensamento deles, como que a gente vai controlar a massa, como que a gente controla a massa quando a massa vê os políticos vivendo uma vida, gastando milhões, né? Sem nenhuma lisura. Afinal de contas, é um cargo que a pessoa deveria estar ali para contribuir com a sociedade, não para se aproveitar do cargo, né? Não para aproveitar do cargo né, e viver de uma forma opulenta. E aí, naturalmente, as pessoas veem isso, né? E daí, outro exemplo, né? Você fala, o pessoal se reúne em Davos para falar de aquecimento climático, mas para você então não pode viajar, você não pode viajar de avião, mas todos vão de jatinho particular, a maior concentração de jato particular já registrada. Essa hipocrisia que eles falam que, olha, isso é um perigo, né? Porque é uma dissonância da mensagem. Como que a gente fala para as pessoas não comerem carne? Como que a gente, quando a gente, né, por exemplo, lá em Davos eles contratam os chefes Michelin e todos têm, né, cardápios ali. Então, você concorda que gera em quem está prestando atenção? Não, peraí,
Vocês não, né? Ou político que faz a sua campanha toda falando contra a burguesia, né? Contra, né, o luxo, contra esbanjar, né? E daí toma o poder e faz isso, pior do que isso, né? Faz pior, né? Só torra o dinheiro, né? Vamos continuar. Então eles sabem, né, pessoal? E o negócio é esse, como que a gente vai controlar a população para que eles fiquem quietinhos, para que eles... Como que a gente vai criar uma imagem, e vamos criar uma imagem para, né, colocar neles e para ser uma autoimagem deles, para que eles não consigam, eles não queiram se rebelar, eles não enchem o nosso saco, basicamente, né? Fala o seguinte, ó, você é isso e fica no seu lugar. Essa é a sua imagem. Qual que é a melhor autoimagem? Que você se veja dependente de nós, que você se veja, né, incapaz vitimizado, né? Que você se veja vitimizado e dependente de nós, né? Então, continua aqui, olha, através dos estudos de mitologia, né, e de civilizações passadas feitas pelo Joseph Campbell, que eu já falei muito sobre o Joseph Campbell aqui, né, as últimas 5 funções, né, que, vamos dizer, aparecem como necessárias para, de alguma forma, completar, né, quais são as imagens, os rituais e as instituições da sociedade. Presta atenção, pessoal. Elas são místicas, elas são cosmológicas. Desculpa. Então ele fala as 5 funções, tá? Então as 5 são: a primeira, mística. A primeira é mística. Por isso, pessoal, que eles querem criar uma nova religião, porque o homem, sem uma visão mística de si mesmo, sem um entendimento sobrenatural de si mesmo, ele cai no niilismo nietzscheano, pós-nietzscheano, né? Aí a gente pode ver todas as consequências do niilismo, né? De você falar que Deus está morto, que não existe Deus e que o homem tem que ser, né, o seu próprio Deus, né? O homem tem que ser o super-homem, tem que ir além do homem, né? Então é o que? É o niilismo. Isso leva ao quê? A um pensamento suicida, né? Não existe propósito do homem, não existe teleologia. Então ele está falando aqui, né, as necessidades básicas para haver sociedade, né? Civilização. Então a primeira, né? A primeira função é a mística, o segundo é cosmológico, o terceiro é sociológico, o quarto é pedagógico e o quinto é psicológico, tá? Então, essas áreas, vamos dizer assim, que na verdade, né, eu vejo, se a gente fosse fazer um gráfico, né, seria círculos concêntricos, tá? Isso que você estabelece, né, todos os conceitos ontológicos e imagéticos do homem, da sociedade, para que o homem entenda o que é ele, o que é a sociedade, né? Para o homem se entender no mundo, vamos dizer assim. Então, de novo, né? Místico, cosmológico, sociológico, pedagógico e psicológico, tá? Então, a função mística, ela inspira no indivíduo o sentido do mistério e do profundo significado do universo e da sua própria existência no universo. Quais são as origens e o destino da humanidade? Como a existência é mantida, né, ou sustentada e por quê? Estas questões, né, essas questões são aquelas que as respostas, sendo elas adequadas ou não, aqui ele está se referindo à religião, né, ao cristianismo, são
experiencialmente realizadas pelo indivíduo que serve a função mística. Então, pessoal, por que é sine qua non a importância da religião? Porque isso exatamente dá entendimento das questões básicas, né, de quem sou eu, né, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui, qual que é o propósito da vida. Né? E isso é completamente respondido, né, e suprido nisso aqui. Só que isso aqui implica que o homem, né, é imagem e semelhança de Deus, e o único a quem o homem deve adorar é Deus. O homem não deve adorar o Estado, não deve adorar um outro homem. E isso impede o controle deles de nós. Como que antigamente eles controlavam a sociedade? Quando os governadores, né, os tiranos eram deuses. Os faraós eram deuses, né? Descendiam dos deuses. Os imperadores romanos eram deuses, né? Vários monarcas eram deuses. Até hoje a monarquia japonesa, por exemplo, diz que descende dos deuses. Então, aí eles, né, controlam a população. Agora, a partir do momento que o ser humano entende que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, Deus me deu capacidade criativa e de empreender, eu não dependo do Estado, eu crio, né, eu trabalho, eu produzo. E, claro, né, a Bíblia também diz como a sociedade funciona. Por isso que Jesus falou, amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu não vou ser um tirano sobre o outro, porque eu amo ele como a mim mesmo. Então eu vou estabelecer uma relação, né, fraternal, principalmente dentro da igreja, né? A Bíblia diz que somos irmãos em Cristo. E eu posso, né, colaborar. Né? O que eu produzo, ele não produz. Então o que eu vou produzir vai ser valioso para ele. E o que ele vai produzir vai ser valioso para mim. Então, se eu sou um leiteiro e ele é um padeiro, eu vendo leite para ele e ele vende pão para mim. E assim a sociedade prospera. Mas aí, se eu quero lucrar em cima disso, eu falo, peraí. Eu preciso controlar essa... Né? Eles não podem aí estar criando essa sociedade sozinhos, não. Eu tenho que, né, interferir nesse processo e falar, não, vocês dependem de mim. Eu sou o Estado. Né? Então, por que é negativo para eles que... Né, por que o que eles mais querem, pessoal, é acabar com isso aqui, com essa imagem do homem, com esse conceito de humanidade. Vamos continuar, vamos correr um pouco para ver se a gente, né, ainda avança um pouquinho mais. Bom, a função cosmológica, ela forma e apresenta imagens do universo e do mundo de acordo com o conhecimento e a experiência local. A estrutura do universo é descrita e as forças da natureza identificadas, tais quais, né, os humanos possam criar um retrato adequado do mundo onde eles vivem. Né? Então, claro, a gente também precisa ter uma visão adequada do universo que a gente vive, né? Tanto do cosmos, né, do universo mesmo, os planetas, as galáxias, quanto o nosso planeta, né, a natureza onde a gente vive. A função sociológica, ela valida e apoia, tá? E estabelece a ordem social local, né? Representada de acordo com o sentido da natureza do universo. Por exemplo, mitos, ritos e a estrutura social, né, de culturas caçadoras enfatizam que o homem ele vamos dizer, o carregador de poder, né? Enquanto culturas agrícolas geralmente enfatizam que as mulheres,
As culturas caçadoras, elas enfatizam que os homens têm o poder de gerar, são os homens que geram, né, no sentido de gerar vida. Enquanto as culturas agrícolas geralmente enfatizam que as mulheres são as que geram vida, né? A cultura medieval europeia enfatizava a importância central da igreja, enquanto a nossa cultura, eles estão, né, aqui a nossa cultura pós-moderna, contemporânea, isso, né, eles estavam escrevendo em 82, ela enfatiza e legitimiza, né, a modificação da economia para uma economia de livre mercado e um corpo político plural ou pluralista. Aí a função pedagógica, né, ou psicológica é a que guia cada membro da cultura através dos seus estágios da vida, ensinando formas de entendimento de si mesmo e dos outros e apresentando respostas desejáveis para os desafios, né, que a pessoa terá durante a vida. Então, ritos de passagem, conselho de idosos, psicoterapia e o sistema educacional serve a essa função. E ele coloca também a função editorial, que são mitos e imagens de como a cultura define alguns aspectos da realidade como importante ou críveis, portanto, que devem ser, vamos dizer, implementados, né? E devem ser obedecidos, enquanto outros aspectos são vistos como não importantes ou, né, são descreditados, portanto, devem ser ignorados e não vistos culturalmente. Por exemplo, o antropólogo Malinowski, ele documentou que os habitantes da ilha Trobriand acreditavam que a criança ela herdava características físicas somente do seu pai. Portanto, os trobrianos simplesmente não observavam ou notavam a semelhança entre a criança e a sua mãe. Portanto, então, está falando aqui, então, ele fala aqui, olha, então vamos adicionar duas funções, que é a função política e a função mágica, que devem ser também notadas. A política, né, distinta da simplesmente sociológica, ela tem a função de criar, olha só, né? E ela parece ser como, por exemplo, a função do que o mito, né, ele institui na sociedade. É uma função que representa, vamos dizer, o privilégio e a autoridade de alguma pessoa especial, ou de alguma raça, ou de alguma classe social, né, ou de alguma civilização, ou de alguma nação. Então, basicamente, é como a gente consegue estabelecer na sociedade que esse grupo ele se destaque, ele é especial, né? E eles usam para se autolegitimizar, né? E a outra função, que é a mágica, né, é qualquer que sejam as orações, os rituais ou outras técnicas extraordinárias que são usadas para benefício especial, como para a chuva, para boas colheitas ou para vencer uma guerra. Vamos encerrar então aqui, pessoal. Vocês estão entendendo como tudo isso é pensado, pessoal, né? Como eles realmente estudam como criar uma nova religião, basicamente, como eles sabem da importância, né, da questão religiosa, do que a gente crê, quais são os símbolos que a gente, né, acredita. Você pode não acreditar, né, em nada que não haja nada sobrenatural, mas se a gente pensar estritamente como se fosse um efeito placebo, tá? Que é cientificamente provado, qual a importância de como se você manipula aquilo que a sociedade crê, né,
como a sociedade pensa a respeito de si mesma, qual é a imagem que ela tem de si mesma, se você consegue modificar, né, o pensamento da sociedade de si mesma, você vai conseguir controlar a sociedade. Se você cria uma imagem de que a sociedade ela é autônoma, né, ela consegue trabalhar, né, ela tem dentro de si, né, a capacidade dada por Deus de criar e de produzir, é uma sociedade que não é dependente do governo. Agora, se você implementa uma cultura, uma imagem, uma autoimagem de não, sou vitimizado, vitimizado, né? Que sou explorado, né? E que eu dependo de uma classe política que vai me proteger, do Estado que vai me proteger, né? Se me desconectam de qualquer questão espiritual para me deixar preso simplesmente em, né, instintos básicos, né, para ser simplesmente um consumidor, né. Então, de novo, pessoal, né, um estudo feito pelo, né, Centro de Estudos lá de Stanford, que foram os mesmos responsáveis pela contracultura nos anos 60. Mudança de cultura, pessoal. Tá? É isso que eles querem fazer e continuam nesse processo. E esse processo não vai terminar, porque a Bíblia já, né, há muito tempo já registrou o que e na verdade vai piorar, pessoal, né? Segundo a Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo falando, Deus vai permitir a operação do erro, né? Cada vez vai aumentar isso. Infelizmente, mas estamos aqui né, exatamente contra-atacando, né? Vamos expor eles, estamos aqui expondo eles para que a gente fique esperto e a gente não caia nas armadilhas, né? A gente saiba que a nossa imagem ela vem de cima, pessoal, né? Deus impregnou em nós, né, não só essa imagem, mas, né, a tal da lei moral, da moralidade natural, né? Que muitas vezes o homem, por, né, ter o pecado original e ser criado nessa sociedade que tenta distorcer a própria imagem do homem, ele se vê de forma negativa, né? Então, para encerrar aqui o nosso vídeo de hoje, você precisa ter restaurado em você a imagem da criação, do propósito, por que Deus te criou, né? E você precisa se reconectar com Deus, tá? Você está sem sinal do céu. Você está aqui operando, né, sendo influenciado por essa cultura negativa que só te escraviza, que só extrai, que só te suga, né? Então eu acho muito engraçado quando, né, por exemplo, um usuário de droga acha que na verdade eu sou livre, eu uso droga. Não, você está sendo o mais escravizado do sistema, porque, né, tem um sistema que está ganhando dinheiro em cima da desgraça da tua vida, da desgraça da tua família, né? Porque tem consequências óbvias, tem consequências no físico, na saúde, na família, no emprego, né? Então, como que uma pessoa que era, né, gerava, né, riqueza, gerava, né, sei lá, era um pai, era uma mãe, como que essa pessoa que trabalhava, como que ela vai parar na Cracolândia, por exemplo, né? E, pessoal, esses casos é o que acontece, Como gente com potencial humano, né? Isso é um exemplo, né? Mas não, eu sou livre. Não, você é escravo. Qual que é a verdadeira liberdade? Quando a gente entende, né, que, primeiro, né,
qual que é a minha real identidade? Não é aqui, né? Eu sou um ser espiritual que estou habitando por um tempo aqui, num corpo material, aqui na Terra. O que eles menos querem é isso. Eles querem, não, você é um descendente de macaco, você vai ter que se fundir com a máquina, né? Não tem nada, não existe nada além desse tempo aqui, não existe futuro nenhum para você no além, então viva aqui e aproveite, né? Compre todas as drogas de nós, né? Viva na vida no hedonismo, sem propósito, só, sabe, né? Se iludindo, perdendo tempo. Então a primeira coisa é quebrar isso, pessoal, é se libertar dessa mentira, desse sistema, tá? E a boa notícia, qual que é a boa notícia? É que Deus veio aqui na Terra para vencer esse sistema, e ele venceu, ele deixou a porta aberta, ele já restabeleceu o caminho, ele mesmo é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele e o Pai são um, né? Ele é Deus em forma de homem. E ele morreu, né? Porque ele precisava vencer a morte, né? Para nos dar vida. Ele morreu e ressuscitou, para que você que hoje está morto espiritualmente, através de um ato de fé, de confissão de fé, o Espírito Santo de Deus possa entrar dentro de você e você seja transformado, né? Teu espírito seja renovado, né? Então você não vai ser transicionado, né? Como a sociedade quer transicionar as crianças, né? Não, é uma verdadeira transformação, mais do que qualquer sentido biológico, físico, quântico, não, é na essência que é espiritual. Como a gente faz isso? É crendo, confessando com a nossa boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né? Que ele é vivo, que ele é o Deus, ele é nosso Deus, e ele deu a vida dele por nós, e quando a gente confessa isso, crê nisso, nossa vida muda. Literalmente você passa a viver a vida para a qual Deus te criou. A tua real identidade é devolvida a você. Amém? Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu entendi a salvação, Pai, e eu recebo o teu sacrifício, o teu ato de amor na cruz do Calvário, para me dar livre acesso ao trono de Deus, à presença de Deus, através do teu sangue, do teu amor e da tua vida. Então hoje, Pai, eu recebo o teu sacrifício e eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a ti perdão pelos meus pecados, porque até agora, até esse momento, eu andei no pecado, eu andei simplesmente fazendo aquilo que os meus instintos mandavam, ou que a sociedade mandava, ou até mesmo que o mundo espiritual negativo determinava que eu fizesse. Mas hoje eu me arrependo de tudo isso, Pai, do tempo da ignorância e da rebeldia. Eu peço a ti perdão, eu rejeito, eu anulo, eu desconecto, Pai. Eu desfaço qualquer autorização que eu dei para as trevas agir na minha vida, na autoridade do teu santo nome, do nome sobre todo nome, Pai. Eu rechaço isso, eu repreendo, e hoje, Pai, eu firmo uma nova e eterna aliança no teu sangue, Pai. No sangue, Pai, que me compra das trevas. Obrigado, Senhor, porque tu pagaste um alto preço e esse preço é a minha vida. E eu fui comprado por esse alto preço e agora eu sou, Pai, propriedade tua, e eu fico feliz, Pai, pelo teu amor, pela minha vida, Pai. Eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço por ser teu, Senhor. A minha propriedade exclusiva tua, Pai. Eu peço a partir de hoje, vem conduzir, Pai, os meus passos, vem me dar sabedoria, vem renovar minha mente, vem gerar em mim o fruto do teu Espírito, Senhor. Para que eu ande aqui em novidade de vida, Pai, e eu, Pai, cumpra o meu propósito nessa vida, Pai. Eu quero glorificar o teu nome, eu quero, Pai, falar para outras vidas, Pai, que precisam também ter um encontro contigo. Levar o teu evangelho, Pai. Que esse evangelho, ele salva, ele restaura, ele renova, ele purifica. Obrigado, Senhor, porque tu lança, Pai, toda acusação e toda vergonha no mar do esquecimento, Pai. Tudo aquilo que me acusava antes, que me acusava a minha consciência, toda a autoimagem mentirosa que foi tentada colocar em mim, Pai. Obrigado, Pai, que hoje em dia tudo isso é aniquilado, Pai. Toda essa mentira, Pai.
Obrigado, Pai, que hoje eu sei que eu sou teu filho ou tua filha, um filho amado por ti, uma filha amada por ti. Obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Em nome de Jesus eu peço, escreva meu nome no teu livro da vida, Pai, e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. E dê ordem aos teus anjos ao meu respeito a partir de hoje. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração com sinceridade no teu coração, compre uma Bíblia para você passar a ler, passar a conhecer a tua real identidade, né? Ser renovado, ter a tua mente, teu pensamento renovado pela palavra. E, óbvio, busca uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, uma igreja que pregue a Bíblia, não uma falsa igreja que pregue falsas imagens a respeito de você, que na verdade, né, fingem ser igrejas para manter essa falsa imagem que esse sistema quer, né, colocar. Então, ideologia de gênero, comunismo, né, só falta isso, né? Eles tentam criar falsas igrejas para, né, de novo, né, criar uma roupagem religiosa desses falsos conceitos. Então isso tudo é mentira e infelizmente também existem seitas, pessoal, que né, tentam fazer com que as pessoas achem que elas estão, né, em igrejas conectadas com Deus, quando na verdade pregam heresias. Então, né, uma seita que prega que Jesus não é 100% Deus e 100% homem, nem passa na porta também, tá? Busque uma igreja que pregue o que a Bíblia diz. Amém? Então, pessoal, novamente, lembra vocês o evento dia 13 de maio lá na Original Fusion Galeria, né, em Alphaville, Avenida Pentágono 90, das 10 às 16 horas, às 4 da tarde. E você que não poderá ir, que não está em São Paulo, enfim, é fácil, manda uma mensagem e eu, com o maior prazer, vou enviar para vocês aqui, né, os quadrinhos com dedicatória, com o maior carinho, tá bom? Deus abençoe, uma excelente semana para vocês, até a próxima, tchau.